capitalismo ou a criação de uma renda básica universal, a redefinição do contrato social, grande reset mundial. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse grande reset mundial, fica comigo até o final do vídeo, que aqui, a parte 2 desse vídeo, eu vou falar exatamente tópico por tópico para você conseguir entender exatamente o que está acontecendo lá no Fórum Econômico Mundial. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Flyfis, meu nome é Lucas Santos e se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card para você conseguir entender perfeitamente do que a gente está falando. Na minha opinião, eu acredito que esse grande reset mundial contém 3 abordagens: a política, a econômica e a espiritual. E nesse vídeo aqui a gente vai abordar 2 dessas 3 opiniões, porque eu acredito que é um assunto muito abrangente, então para a gente abordar exatamente e especificadamente cada tópico, a gente teria que fazer um vídeo muito grande e não é esse o meu objetivo. O grande reset mundial, né, que está sendo organizado pelo autor aí, Klaus Schwab, né, que é um dos presidentes de elite lá do Fórum Econômico Mundial, eles têm tentado repensar a maneira como o ser humano ou como a humanidade vive e convive em relação a todos os outros fatos que compõem o nosso universo, né? Então tudo que a gente fala sobre economia, sobre política, sobre socialismo, sobre capitalismo, sobre dinheiro, tudo que abrange o ser humano, eles estão tentando pregar a ideia que a gente precisa repensar essa universalização. Eles estão pregando exatamente a unificação de uma moeda global, eles estão tentando unificar governos e tentando empregar ali um sistema de socialismo, falando exatamente que a humanidade, se ela não começar a repensar a forma como ela convive, ela poderá vir a extinguir-se ou aniquilar-se. Então eles estão querendo dizer que os 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, se não repensarem a forma como estão vivendo, poderão aniquilar-se. Então eles estão dizendo que, através da teoria que eles estão tentando empregar na sociedade, esse mundo pode ser reinicializado e pode ser uma forma mais segura da gente viver a vida e a evolução que a gente pretende viver. Então, na minha opinião, toda vez que o ser humano tentou pensar, né, programar a evolução, isso aí não deu certo e a gente tem várias histórias do nosso passado que afirmam essa contradição. E aí lá no Fórum Econômico Mundial eles estão passando algumas ideias até quanto convincentes, né? Eles estão usando ali, né, a manipulação das informações para tentar passar uma sintonia maior de preocupação com o desmatamento, com pandemias futuras, com brigas comerciais entre grandes países, entre conflitos internos, entre outros. Só que aí pensa comigo, você unificar, né, uma moeda global, você mexer com a economia de todos os países, isso daí delega tempo e também delega muito poder e muita imposição. Então eu acredito que nem todos os países, se isso daí fosse algo imposto, eles iriam obrigatoriamente aceitar essa imposição social. E isso aí pode causar uma grande reviravolta global e trazer consigo aí muitas destruições. Porém, uma coisa interessante que é muito importante a gente relevar é que a gente conseguiu ver, né, vivenciar, o mundo todo viu, estava abertamente, publicamente para todo mundo ver as eleições americanas e o que de fato aconteceu em relação a apuração dos votos. Não é novidade para ninguém que hoje o poder de manipulação das grandes big techs, né, como Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, Instagram, eles têm um poder gigantesco sobre a opinião pública, né? Então eles conseguem manipular ali uma grande massa, consistindo em exatamente buscar a opinião que eles estão postando, que eles estão mostrando para você que é de fato correto. Então eu não tô querendo puxar sardinha aqui para nenhum tipo de governo, né? Eu não ligo se você é mais Trump ou se você é mais Biden, mas o que você não pode deixar passar em branco é que, cara, o Twitter, o Instagram, o Facebook, eles conseguiram cancelar o Donald Trump, que era o atual presidente dos Estados Unidos. Então vocês têm noção o tamanho do poder que essas mídias sociais detêm hoje em dia em relação à população? O que eu quero falar aqui não é entrar em contrapartida se houve fraude ou se não houve fraude nas eleições dos Estados Unidos. Isso daí é um tema para um próximo vídeo. Eu quero que vocês consigam entender o tamanho do poder dessas grandes big techs que usam a influência que tem através das mídias digitais perante toda a população. Então não foi novidade para ninguém que as mídias sociais massacraram ali, né, o Donald Trump, e foi exatamente no momento em que o Trump falava de acabar com esse monopólio das grandes big techs. Então a partir do momento em que o Trump estava tentando aniquilar esse monopólio das grandes big techs, eles pularam pro lado dos socialistas. Agora o grande reset mundial, organizado pelo Klaus Schwab, eles pregam exatamente a imposição social. Isso daí não quer dizer que eles vão conseguir, que isso daí vai começar amanhã, que você tem que se preocupar. Não, mas eles estão tentando implementar
implementar esse sistema de pensamento coletivo social. E aí entra a parte que você tem que começar a ficar ligado, porque começa a ficar um pouco mais sério essa conversa. Eu vou ler aqui pra vocês um artigo do Correio Brasiliense, depois eu vou deixar aqui nos comentários pra você também conseguir acompanhar exatamente o que está dizendo nesse artigo sobre o grande reinício, né, a grande reinicialização do capitalismo. Existe um tópico aqui que fala exatamente, ó, o preço a pagar. Eu vou ler junto com vocês e vou deixar aqui na tela. O preço a pagar é o controle máximo sobre os indivíduos, a obrigatoriedade de vacinações para esta e futuras pandemias, a exigência de passaporte genético, implantação de controle e comportamento em massa, via score social, capitalismo de vigilância, engenharia social baseada em regulamentações, etc. Então, cara, é o seguinte, se você ainda não entendeu o que eles estão tentando fazer, eles estão tentando repensar o mundo como um todo. E aí existem esses tópicos, né? Controle máximo sobre os indivíduos. Eles querem que você abdique dos direitos que você tem em troca de uma falsa segurança, que se você for levar muito ao pé da letra, é exatamente o que os nazistas pregavam na antiga Alemanha em relação aos judeus. Eles falavam que eles estavam fazendo isso por uma falsa segurança que era pro bem dos próprios alemães. Então, se a gente começa a entender aqui o passo a passo de todos os tópicos, a gente vai abordar aqui primeiramente esse tópico, renda mínima universal. A renda mínima universal iria funcionar exatamente dessa forma. Todo cidadão, a partir do nascimento dele, teria uma renda mensal para ele posteriormente viver ali, né, o resto da vida dele, recebendo todos os meses, não sei, mas ele não teria mais a espécie de distinção, né, entre as classes sociais. Então ele teria ali uma parte desse dinheiro que ele podia destinar a um plano médico, ele poderia usar esse dinheiro para alimentação e outras coisas, e se ele quisesse mais dinheiro ele ia trabalhar e construir o que ele quisesse. Mas a implementação de uma renda mínima universal acarreta em muitas coisas, porque exatamente isso que eles estão falando quer dizer que se você tivesse uma renda mínima universal, você teria abdicando de todos os seus outros direitos, ou seja, você teria o controle máximo através do Estado. E aí, para você se enquadrar, né, na pessoa que poderia ter essa renda mínima universal, você também teria que se enquadrar no chamado score social, que consiste entre o quê? Você só receberá crédito, né, se você quiser fazer um financiamento, se você quiser fazer outras coisas, se você quiser receber mais dinheiro ou mais crédito do governo, você terá que cumprir todas as leis e tá submetido a todas as imposições que eles pré-estabeleceram. Então, essa renda mínima universal e esse score social iria controlar totalmente a população, porque a partir do momento em que você não cumprisse essa lei, você tecnicamente não teria mais crédito. E isso aí já acontece lá na China. Se você for pesquisar um pouquinho mais, lá na China já existe o WeChat, né, que é um aplicativo praticamente igual ao WhatsApp, mas que controlam todas as transações. E o papel moeda, né, o papel ali em espécie está totalmente extinto, porque todas as transações são ordenadas pelo governo, ou seja, o governo comunista, que se a gente for trazer exatamente para esse grande reset, é o que seria uma grande organização mundial comandando todos os seus passos em relação ao seu dinheiro, o que você faz, o que você pensa, onde você vai e tudo mais. Então esse negócio de pontuação social é um negócio que eles iriam criar exatamente para colocar você em uma espécie de escala, né? Se você é uma pessoa que está cumprindo todas as obrigatoriedades, você vai conseguir ter uma pontuação maior, consequentemente você vai ter mais crédito e terá uma renda mínima universal um pouco maior. Se você não cumprir o que eles estão impondo, você teria isso daí cada vez menor ou diminuindo conforme o tempo. E junto com tudo isso daí também vem o que? O pacote, né? Que é o que eles chamam de passaporte com rastreamento genético. Isso aí consiste em uma vacina totalmente mandatória, né? Que quer dizer que se você quiser ir à escola, você terá que ter a vacina. Se você quiser viajar, você terá que tomar a vacina tanto dessa pandemia como de futuras pandemias. E aí o que passa na nossa cabeça é que se tiver um chip dentro dessa vacina, o governo terá total controle sobre tudo que você faz. Se você ler os artigos, vão falar até sobre, eles vão conseguir controlar se você faz sexo, onde você tá indo, o que você faz, que hora você vai dormir e tudo mais. Só que, pra ser sincero, eu não sei se a tecnologia ainda tá desse jeito, né? Enfim, a tecnologia avança todos os dias e a gente não pode desconfiar de nada, mas nesse aspecto, e o que eles dizem de passaporte com rastreamento genético, seria exatamente isso e seria um controle total e unificado pelo governo. Outro ponto também que eu falei no vídeo, né, no The Great Reset 1, que foi o vídeo que a gente postou primeiro aqui, né, já que esse aqui é o parte 2, eu falei sobre a criação e a implementação de uma moeda global. O problema, né, eu vou entrar um pouco mais a fundo agora, o problema de você ter uma moeda global, primeiro é o que eu já falei pra vocês, envolve muito poder, envolve muitos países, envolve muita economia. Segundo, que se tivesse a implementação de uma moeda global, muito provavelmente os bancos usariam a tecnologia blockchain, que é a tecnologia de criptomoedas que passa pelo Bitcoin, por exemplo, e tudo mais.
E aí, a transferência, né, da culpa não seria mais dos governos. Caso acontecesse uma crise econômica mundial, a culpa agora não seria mais do governo, seria exatamente dos bancos. Eles poderiam transferir todo esse monopólio que hoje consiste no governo, né, que o governo sabe tudo que você faz, seria através dos bancos. Só que os bancos não necessariamente mais precisariam comprar um título do governo, como é feito atualmente, para poder imprimir mais dinheiro, porque isso aí seria totalmente online, né, seria algo totalmente criptografado. Então, a partir do momento em que o banco começou a tomar a imposição sobre as pessoas, o banco poderia fazer um tipo de punição. Por exemplo, se você não pagou imposto, se você ficou devendo, se aconteceu alguma coisa que você não cumpriu exatamente a lei, eles vão poder ir lá na sua carteira e aniquilar todo aquele Bitcoin, toda aquela criptomoeda, tudo aquilo que eles fossem inventar. Então, a partir do momento em que a culpa não fosse mais dos governos, pode ser até que os governos iriam achar bom, né? Porque tudo que acontece hoje em dia a gente culpa o governo. Mas se essa culpa fosse transferida para os bancos e eles tivessem essa tecnologia blockchain para ter a criptomoeda universal, eles poderiam impor ali alguns tipos de punições, e aí é uma coisa que, cara, daria um vídeo somente falando sobre isso. Enfim, já deu pra perceber, né? Se você assistiu o primeiro vídeo e esse vídeo aqui, você vai entender exatamente o que eu tô falando agora, mas já deu pra perceber que se acontecer realmente esse grande reset econômico, seria uma das maiores transformações do capitalismo, e eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre isso? Você é a favor de vacinação mandatória? Você é a favor de um passaporte com rastreamento genético, essa pegada de score social e tudo mais, renda básica universal? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo igual eu fiz no primeiro vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Se você gostou desse canal, se inscreve aqui também, porque aqui eu abordo muito mais sobre empreendedorismo, finanças, economias, tudo que você precisa saber da melhor maneira possível e da maneira mais objetiva, eu abordo aqui nesse canal. Então, se você gostar, se inscreve aí no canal e deixa o like pra espalhar esse vídeo para outras pessoas e o YouTube entender que esse vídeo é maneiro. Sem mais delongas, meu nome é Lucas Santos, esse aqui é o canal Fly Fiz. Tamo junto, valeu!